E aí galera, tudo bem com vocês? Vocês estão bem? Vocês estão felizes? Seja bem-vindo ao nosso Delab. Na pressão dos três, estou aqui com a minha Bíblia em João capítulo 6. Nós vamos dar continuidade. Se você ainda não fez seu Delab, se prepara para viajar nas asas do Espírito Santo de Deus. Vamos orar, pedir para o Senhor abrir nosso entendimento agora, para que Ele venha revelar sua palavra, sua vontade para o nosso coração, que nós venhamos guardar essa palavra e que em nome de Jesus, não somente guardar, mas praticar. É isso que nós pedimos em nome de Jesus. Pai, abre o nosso entendimento, que o Senhor venha revelar a sua palavra para nós, que através do teu Espírito, Senhor, o Senhor venha falar em nossos corações e que em nome de Jesus nós venhamos sair daqui transformado, mudado e direcionado, comissionado, Pai, para fazer aí, Senhor Pai, aonde nós formos, a sua vontade e o seu querer. Assim nós entregamos e consagramos esse momento ao Senhor em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. João 6 fala sobre a multiplicação dos pães e dos peixes. Fala também de Jesus andando sobre o mar. Fala também sobre o pão da vida. Eu vou abrir aqui, virar a página, o pão da vida. E aí, por fim, a palavra de vida eterna, né? O famoso relato de Pedro, né? Quando Jesus fala, vocês não vão com ele, e Pedro fala, para onde nós iremos se só o Senhor tem palavra de vida eterna? Então, nós vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Amém? Glória a Deus. Então, a multiplicação dos pães começa em João 6, a primeira, tá bom? Das duas multiplicações, essa foi a primeira multiplicação dos pães em João capítulo 6, no versículo 1 ao 15. Jesus multiplica os pães. Eu gostaria de já começar aqui no versículo 4, quando Jesus ele ora, né? Ele olha para a multidão e se compadece e pergunta para Filipe, olha só. Então Jesus ergueu os olhos e vendo uma grande multidão que se aproximava, disse a Filipe, onde compraremos pão para lhes dar de comer? E aí Filipe responde, mas Jesus dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Aí Filipe responde, nem mesmo 200 denários de pães seriam suficientes para que cada um recebesse um pedaço de pão. Um dos discípulos, chamado André, irmão de Simão Pedro, disse a Jesus, aqui está o menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso em meio a tanta gente? Jesus disse, façam que todos se assentem no chão. Havia muita relva naquele lugar. Assim os homens que se assentaram eram quase 5.000. Quando Jesus pegou os pães e tendo dado graça, distribuiu-os entre eles e também igualmente os peixes, tanto quanto queriam. E quando já estavam satisfeitos, Jesus disse aos seus discípulos, recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Assim, pois, os fizeram e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães de cevada, que sobraram depois que todos tinham comido. Quando as pessoas viram o sinal que Jesus havia feito, disseram, este verdadeiramente o profeta que haveria de vir ao mundo. Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou sozinho para o monte. Aqui nós vemos Jesus em meio à multidão ensinando o povo, e ali o povo, né, estava sem comer e o Senhor se compadeceu. A primeira coisa que nós entendemos aqui é que Jesus ele já sabia o que ia fazer, porém ele testa Filipe, né? No versículo 5, ele pergunta para Filipe, onde nós vamos comprar esses pães? Isso nos revela que Jesus está jogando a responsabilidade para os seus discípulos. Eu vou fazer, já sei o que eu vou fazer, mas eu vou dizer uma coisa, vocês estão sendo comissionados e responsáveis para dar pão para quem precisa.
você e eu, se você está me ouvindo hoje, esse Delab, né, devocional lendo a Bíblia, você está sendo comissionado a levar a palavra de Deus. É sua responsabilidade levar o pão da vida para aqueles que necessitam. Então Jesus, ele fala isso para Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Tipo, Filipe, vai, faz alguma coisa, é sua responsabilidade, é a minha e é a sua responsabilidade. Então nós vamos ler a Bíblia, vamos orar, vamos buscar intimidade, mas nós vamos receber de Deus, não para ficar guardado só para nós. Nós vamos aplicar isso também e vamos ensinar. Se você ler lá Mateus 29, no versículo 18 adiante, você vai entender que Jesus, ele comissiona o seu povo, ele comissiona os seus discípulos a pregar o Evangelho, batizando no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e ensinando eles, praticando e ensinando eles, e praticando tudo aquilo que ele ensinou e também praticando. Ó, tô aqui, ó, 28, 27, capítulo 27, ó, 28, não falei 29, mas eu falei errado, é 28, ó, a partir do 18, ó. Jesus se aproximou-se e falou-lhes dizendo: toda a autoridade foi dada no céu e na terra. Portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que lhes ordeno a vocês. Eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Então, Jesus, ele quer que você ensine essa palavra para as outras pessoas. E aqui ele está falando isso, entendeu? Então, Filipe, vai lá. Onde nós vamos comprar esse pão? Vai ser sua responsabilidade. Hoje você está aprendendo, mas amanhã é sua responsabilidade de alimentar o povo com a palavra de Deus. E aí Filipe, né? Eu não sei como, nem 200 denários é suficiente para isso. E aí André, né? Para mim ele quis caçoar ali, ó, falou: ó, tem um menino aí com 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso em meio a tanta gente? Jesus pegou aquela provisão que Deus deu naquele momento de 5 pães e 2 peixinhos, deu uma ordem para todos sentarem, todos ali sentaram, e aí ele deu graças, orou, e ali houve a multiplicação dos pães. Primeira coisa, Jesus, ele usou aquilo que ele tinha nas mãos, e o Senhor proveu com aquilo que ele tinha nas mãos. A provisão, houve uma provisão. Ele não orou e aí do nada esses 5 pães viraram 5.000 pães. Não foi isso que aconteceu. Ele orou e aqueles 5 pães estavam ali na mão de Jesus. Deu para os seus discípulos, e conforme ele foi dando o pão, aí foi acontecendo a provisão. Aí a provisão. Quando aconteceu que todo mundo estava satisfeito, eles recolheram o restante. Aí houve a multiplicação. Houve multiplicação, 12 cestos cheios de pães e de peixes. Olha que maravilha. É isso que Deus quer fazer comigo, e aí Deus quer fazer com você. O que o Senhor te deu nas suas mãos, use isso. Vá em frente, com fé. A provisão do Senhor, Ele já deu para você. É isso que você tem nas suas mãos. E através dessa provisão, o Senhor vai dar a multiplicação. Amém? Então Ele te deu uma provisão. Qual é essa provisão que Ele te deu? É os 5 pães, é os 2 peixinhos, é o seu trabalho, é a sua casa, é a sua empresa, é o seu comércio, é o seu salário. Através disso, agradeça o que você tem nas suas mãos, agradeça o seu salário, agradeça a sua casa, agradeça o seu pão que você tem para comer, agradeça se você não tem pão, mas tem água, agradeça. O Senhor agradeceu. Ele não agradeceu depois que houve a provisão, que houve a multiplicação. Ele agradeceu antes da provisão, antes da multiplicação, antes do milagre. Então agradeça, o Senhor está te chamando para agradecer. Em meio às ruínas, em meio às tempestades, em meio aos obstáculos, o Senhor está falando para você: agradeça, somente agradeça. E última coisa aqui, no versículo 15, Jesus fica sabendo que os homens que estavam ali queriam coroá-lo a rei, e ele fugiu. Ele não queria a honra dos homens, a glória dos homens. Ele não queria ser reconhecido pelos homens. Ele queria ser reconhecido por Deus. E é isso que nós temos que querer no nosso coração: ser reconhecido por Deus.
que você venha agradecer, que você venha obedecer, que você venha sim ensinar, mas que você venha querer mais que tudo ser honrado por Deus, ser glorificado por Deus, não por homens, não por pessoas. Então não queira fazer as coisas para reconhecimento das pessoas. Faça as coisas para reconhecimento de Deus. E isso é o que importa para nós hoje, cristão. Que você venha ser cheio da presença do Senhor e venha querer o reconhecimento de Deus. O reconhecimento de Deus, muitas vezes as pessoas não vão te ver. Você não vai ter aplausos deles. Vocês não vão ficar no palco exposto, todo mundo te aplaudindo. Não, muitas vezes não vai acontecer isso. O reconhecimento de Deus é no seu íntimo, é no seu âmago, é no pessoal. É quando você faz e ninguém está olhando. É quando você dá com uma mão sem mostrar para outra que você está fazendo. É isso que o Senhor quer de nossas vidas hoje. Glória a Deus. Continuando no versículo 16, Jesus e seus discípulos, eles ficam distantes dessa multidão. Os discípulos vão para um barco, para o outro lado do rio, e Jesus vai para o monte. Ao fim do dia, os discípulos de Jesus desceram para o mar, eu vou virar a página aqui, e entraram no barco. Passaram para o outro lado, rumo a Cafarnaum. Já estava escuro, e Jesus ainda não tinha ido aonde eles estavam. E o mar começou a ficar agitado porque soprava um vento forte. Os discípulos já tinham navegado uns 5 ou 6 quilômetros. Quando viram Jesus andando sobre o mar, aproximando-se do barco, ficaram com medo. Mas Jesus disse: "Sou eu, não tenha medo." Então eles o receberam com alegria e logo o barco chegou ao seu destino. Aqui alguns relatos do Evangelho, Marcos, Lucas, Mateus, mostra que Pedro foi até Jesus e andou por cima das águas. E aqui mostra Pedro confiando plenamente no Senhor, e o Senhor pede para a gente confiar nele também. Amém? Que você venha confiar no Senhor Jesus. Olha, aquele barco estava sofrendo uns golpes de vento, estava sofrendo com o mar agitado. Porém, naquele momento ali, Jesus ele chegou naquele barco, houve a bonança, o medo foi embora e a alegria encheu o coração dele. Então, quando você se aproxima de Jesus e deixa ele entrar, o barco é a sua vida, deixa ele entrar na sua vida, ali a alegria, ali a festa, ali a calmaria. Então, o que eu peço para você hoje, nesse momento, através desse texto, é que você deixe Jesus entrar no seu barco, para que a alegria venha reinar dentro do seu coração. Dentro do seu coração. Talvez a alegria que está dentro de você não vai reinar na sua casa. Talvez vai continuar as brigas, discussões, os problemas, né? Mas dentro de você a alegria está acontecendo porque Jesus está dentro de você, está dentro do seu barco, que é o seu coração. E Ele acalma o seu coração hoje, Ele acalma a sua alma hoje. E eu creio em nome de Jesus que através dessa sua calma, dessa alegria que vem de Jesus, o seu ambiente, a sua família, a sua casa também se encherá dessa alegria, dessa paz. Em nome de Jesus. Bom, aí no versículo 22, Jesus já do outro lado, né, com os seus discípulos, a multidão que tinha comido do pão quis comer novamente e foi atrás de Jesus. Aí vem um discurso duro que muitos não gostaram e foram embora. Deixaram Jesus por causa desse discurso. Por quê? É um texto bem extenso, do versículo 22 até o 59. Jesus, ele vê aquela multidão vindo à sua direção. E sabe o que acontece quando eles chegam perto de Jesus? Jesus fala: vocês não estão aqui por causa de mim, vocês não estão aqui por causa da palavra, vocês não estão aqui para ter, vocês estão aqui por causa do seu coração interesseiro. Vocês estão aqui por causa dos milagres, das bênçãos, do pão. Vocês estão aqui por causa disso. Vocês vieram comer, porque vocês comeram e agora vocês querem novamente isso aí. E eu não vou dar. O que eu tenho para vocês é o pão da vida. O que eu tenho de vocês é a minha vida. O que eu tenho para vocês sou eu.
E isso é suficiente para vocês. E eles não quiseram. Eles acharam que Jesus estava oferecendo a carne dele, o sangue dele, literalmente, mas não. Ele estava oferecendo a salvação, a eternidade. Através dele, ele teria relacionamento com o Pai, e através do Pai eles seriam um, e eles estariam herdando a vida eterna. E eles não entenderam isso, porque nós só conseguimos entender as coisas espirituais quando estamos em espírito. Então, quando estamos na carne, nós só vamos entender as coisas da carne e olhe lá. E Jesus estava falando isso. Vocês têm que crer em mim. E se você crer em mim e nas coisas que eu falo, vocês verão o Pai. E vocês estarão com o Pai, comigo, com o Pai, com o Espírito Santo. Então no versículo 47, em verdade, verdade vos digo, olha o que ele diz. Quem crê em mim terá a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram maná do deserto e morreram. Este é o pão que desceu do céu, para que todo que nele comer não pereça. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente. E o pão que eu darei pela vida ao mundo é a minha carne. Ele está falando aqui da crucificação, da entrega, do sacrifício por amor a muitos. E eles não entenderam isso. Muitas vezes nós não estamos entendendo que Jesus, Ele quer o seu coração, Ele quer a sua vida, Ele quer te dar paz, Ele quer te dar alegria, Ele quer te curar, Ele quer te sarar, Ele quer sarar a sua família, Ele quer curar a sua família, mas nós não queremos crer nele e cremos em nome de Jesus que o Senhor morreu por nós. A partir do momento que nós começamos a crer em Jesus, que Ele é o nosso Salvador, vem uma fé poderosa dentro de nós que começa a mudar o nosso interior. E começa a mudar nosso jeito de pensar, nossas atitudes, e começamos a obedecer a voz de Deus. E aquilo que nós fazíamos antes que parecia normal, a gente começa a fazer agora diferente. Se a gente roubava, não rouba. Se a gente mentia, não mente. Se a gente traía, não traía mais, não trai mais. Porque o Espírito Santo começa a te convencer. Se você era grosso, o Espírito Santo, grosseiro, o Espírito Santo começa a te dar uma lapidação. Você começa a ser mais tranquila, começa a ser mais paciente, você começa a ter mais temperança, você começa a amar mais o próximo, você começa a ter mais empatia. Enfim, o Espírito Santo vai mudando o seu caráter, vai mudando o seu jeito de pensar, o seu jeito de falar. Mas isso é um processo. O que Ele quer nesse momento é que você entregue a sua vida para Ele, que você venha ser dependente de Jesus, que você venha viver da forma que Ele quer que você viva. E o processo de santidade acontece depois que você renuncia a sua própria vida, a sua própria vontade, e começa a viver uma vida em Cristo Jesus. E os judeus não entenderam isso. E aí partimos para o versículo 60. Muitos dos seus discípulos, tendo ouvido tais palavras, disseram: dura esse discurso. Não somente eles, mas o pessoal que estava lá junto também, que foram embora. E aí Jesus vem, e sabendo que eles estavam murmurando, disse dessa forma: e isso escandaliza vocês? Que acontecerá então se virem o Filho do Homem subindo para o lugar de onde estava? O Espírito que vivifica, a carne para nada presta. As palavras que eu lhes tenho falado são espírito e são vida. Mas há descrente entre vocês. Jesus estava falando logo daquele que iria trair ele. Por causa disso, no versículo 65, e prosseguiu: por causa disso é que falei para vocês que ninguém poderia vir a mim, senão se for concedido pelo Pai. Então, ninguém pode vir a Deus, a Jesus, se o Pai não atrair, se o Pai não chamar, se o Pai não convencer. Então, todos aqueles que foram para Jesus foram escolhidos pelo Pai, foram atraídos pelo Pai. Talvez você tenha sofrido uma traição hoje. Talvez você tenha insistido tanto em uma pessoa, mas a pessoa não está firme com Deus. Se você plantou a semente do Senhor, uma hora vai frutificar. A semente está lá. Não é nossa obrigação, não temos esse poder de convencer as pessoas. Quem convence é o Espírito Santo. Então Deus vai ao encontro dessas pessoas. E em uma hora elas vão voltar. Elas vão ser atraídas por Deus. Elas vão cair em si
porque Deus vai mostrar a verdade para ela. E aí Jesus fala: será que vocês também não querem se retirar? E Simão, responde: Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras de vida eterna, e nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Pedro falou: nós conhecemos a palavra, nós conhecemos a verdade, e você conhece a verdade. Eles também que rejeitaram conhecem a verdade também. Então, creia somente no Senhor, entregue sua vida para Ele, em nome de Jesus, e tudo se fará novo, em nome de Jesus. Que você seja abençoado com essa palavra, em nome de Jesus, que nós possamos aí ter momentos mais de comunhão, e que você venha dar relatos de como que foi seu devocional, como que foi a sua conversa diária com Deus, o que Ele falou para você, o que você falou para Ele, o que Ele falou para você. Abra o seu coração para Ele, e eu creio em nome de Jesus, que da mesma forma que Simão foi revelado e aos seus discípulos foi revelado que Deus, que Jesus é o Santo de Deus, Ele também vai se revelar para você nessa pressão dos três. Que Deus abençoe você, uma ótima semana aí na pressão dos três, e é isso, amanhã estamos com vocês aí a partir do capítulo 7 de João. Abraço e fica com Deus.